Sobretudo, registrar a satisfação da gente fazer esse diálogo hoje, em especial com militantes de todos os estados do Nordeste estão aqui hoje. Então, a representação dos 9 estados do Nordeste. Então, aqueles e aquelas que vieram do Maranhão, do Piauí, de Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Sergipe, e do Ceará, então, se sintam que o calor e o sol da nossa cidade, que obviamente não é estranho a vocês, possam inspirar e iluminar, porque essa luta é uma luta muito dura. O nosso mandato, meu nome é Renato, eu sou deputado estadual do PSOL, nosso mandato é voltado a direitos humanos, e como militante de direitos humanos, o tema do HIV/AIDS é um tema central, estratégico para nós. Por isso a gente mantém diálogos permanentes com a RNP. Está aqui o Vando, que queria abraçar a RNP, o Orlando, o Antônio, os companheiros da juventude. Não sei se estão por aqui, os companheiros da juventude vieram hoje? Alguns estão aqui, né? Estão aqui fora? Estão no outro também, né? Nós já tentamos estabelecer uma frente parlamentar da AIDS, HIV, tuberculose aqui. Só que o regimento da nossa casa, que o regimento da Assembleia não tem previsão regimental de frente parlamentar. Já conversei inclusive com a presidência da casa, inclusive na presença do deputado Odorico, para a gente ter uma frente parlamentar, mas não há, diferentemente da Câmara Federal, no regimento interno, uma previsão de frente parlamentar. Nós entendemos a centralidade que o movimento AIDS dá às frentes parlamentares como instrumento de diálogo. Deputada, de interação, de diálogo, de mobilização e de pressão. A deputada Raquel, provocada por vocês, por deputado Odorico, fez essa bela iniciativa de propiciar essa audiência pública por ocasião do encontro aqui regional da RNP. Eu acho que é fundamental. Portanto, me permitam aqui, aqueles que não são do Ceará, vou falar um pouquinho de questões que para nós são muito importantes do Ceará, ou seja, a tarefa de um parlamentar é, sobretudo, dar visibilidade, mobilizar, cobrar, emprestar a sua voz, o seu mandato aos movimentos. Aprendi desde cedo uma coisa: a legitimidade daquele que luta vem da luta, não vem da autoproclamação. Só tem legitimidade aquele que de fato luta. No caso do HIV/AIDS, todos vocês sabem como toda patologia, toda ideia de doença, ela é socialmente construída e ela tem atravessamentos. O Dorico aqui pode me corrigir se eu falar alguma besteira. No caso do surgimento, do desenvolvimento do HIV/AIDS, há inequívocos vetores sociais e políticos de preconceito, de discriminação de gênero, de classe, de orientação sexual. Uma coisa é enfrentar o HIV numa determinada classe social, proprietária, privilegiada. Outra coisa é enfrentar a interface HIV-pobreza, a interface HIV-orientação sexual, numa sociedade homo, lesbo, transfóbica, nunca esquecer disso. Ela é, obviamente, muito perversa, quando há estas interfaces, essas intersecções. Por isso, para nós, o enfrentamento do HIV/AIDS ele não é um enfrentamento exclusivo das políticas de saúde, tomadas estrito sensu, mas pensá-las lato sensu. Até porque saúde não é só saúde. A saúde não é a ausência de doença. Saúde é muito mais, é o acesso universal, igualitário a direitos. Portanto, para nós hoje uma pauta fundamental é, sem dúvida alguma, a interface com a assistência social. A da segurança alimentar, me parece que é uma pauta, não sei se nos estados de onde vocês vêm, mas aqui no Ceará é uma pauta importante ainda, a pauta da segurança alimentar e da proteção social, da assistência social àquele que vive com HIV. Há pouco eu estava discutindo com a colega do serviço social, porque inclusive há uma alteração do componente etário do HIV. É de fato absolutamente preocupante o número de adolescentes que estão alcançados pela epidemia e que chegam ao serviço, de fato, já tinha conhecimento desse fato gravíssimo, chegam ao serviço já em estado grave. Quando chega no hospital, já está numa situação grave. Portanto, ao lado da assistência social, há necessidade de articularmos melhor a atenção básica, doutor Roberto? Por quê? Porque nós não estamos conseguindo ter a detecção precoce do HIV.
Há mais ou menos, acho que há alguns meses eu conversava com o Vando sobre as questões relativas às estratégias de testagem rápida em alguns locais. Eu, particularmente, eu não vou tecer maiores reflexões sobre isso. Eu queria depois discutir com o movimento. Eu sei que o movimento também tem, né, esse assunto é polêmico, das testagens rápidas em determinados locais. Muito pelo que a deputada Raquel já falou, né? Você tem um adolescente que ele sai à noite, aí encontra um posto de testagem rápida, aqueles postos móveis, recebe aquela notícia e de imediato naquela noite. Você imagina o impacto psicológico, né, na cabeça daquele adolescente. Nós queremos detecção precoce, obviamente, acesso à testagem, mas nós queremos fazer isso de forma articulada com a rede de assistência social com SUAS e com SUS. Eu acho que isso é muito importante, como é que a gente pensa isso também. Terceira interface, né, para tratar de assuntos que para nós aqui no Ceará são muito importantes. A questão do HIV e a dependência química. Né? Como é que nós articulamos a atenção àquele que é dependente químico, que portanto pode, inclusive, no processo de atenção do HIV, né, ter outros atravessamentos, como síndrome de abstinência, por exemplo, o que vai acabar interferindo no trabalho que o SUS vai fazer. Mas, sobretudo, eu tinha outras coisas para falar de demandas de direito. O que eu acho que é muito importante é que todo o vigor do movimento AIDS no Brasil foi centralizá-lo como uma pauta de direitos humanos. Né? Saúde como direitos humanos e a questão do HIV como uma questão de direitos humanos, que, portanto, é enfrentar a homo-lesbo-transfobia, enfrentar o elitismo, o classismo, a segregação socio-racial, enfrentar, né, a ausência de atenção básica e articulação entre as políticas. Nós temos uma pauta, agora me perdoem, inclusive aqueles que não são de Fortaleza. Nós temos uma pauta aqui para Fortaleza, sei que a Prefeitura está presente, não é a Secretaria, né, responsável, mas é importante que inclusive os poderes possam levar as outras demandas, que é a questão de mobilidade. A questão do passe livre, vereadores, né, é uma questão fundamental. Avançou, mas avançou pouco, né? Nós queremos que avance mais, na medida de fato da universalidade do acesso do ir e vir, da possibilidade de acessar os serviços, e para isso é necessário, de fato, a garantia do passe livre. Algumas questões continuam sendo questões para nós ainda, né, que demandam o concurso das diferentes secretarias, né, para além da saúde. Eu queria reiterar isso. Para nós, saúde não é só ausência de doença, saúde é o acesso universal, igualitário a direitos. É a inclusão produtiva, é a possibilidade do ir e vir, é o enfrentamento ao preconceito. E nos preocupa em especial, eu queria deixar essa última ideia. É muito importante falar de HIV/AIDS, sobretudo entendendo, né, não só a assistência àqueles alcançados pela epidemia. É isso que eu falei, assistência social, mobilidade, né, assistência à saúde. Não sei como é que está nas cidades e estados de vocês, mas uma demanda para nós, né, por exemplo, a correção, as cirurgias de correção para lipodistrofia, né? Essa é uma demanda importante aqui. Não sei como é que está a questão do tomógrafo, se também já foi resolvido. Já foi resolvida? Não. Quase, então nós temos que, eu estou pressionar aqui publicamente, mais uma vez, né? Essa questão do tomógrafo, como ela é muito relevante. Mas eu queria, além das questões de assistência, eu queria finalizar por onde eu comecei. É a questão da prevenção. Essa questão da juventude, ela nos toma muito a nossa preocupação. Essa questão da juventude. Eu sou de uma geração que viu personalidades públicas alcançadas pela epidemia, vivendo a epidemia, né, morrendo pela epidemia. Mortalidade tem sido ascendente aqui no Ceará. Não sei como é que está nos estados de vocês, mas a mortalidade tem sido ascendente aqui no Ceará. Né? Mortalidade jovem também, né? Mortalidade jovem. Isso para nós é muito preocupante. As atuais gerações não passaram por essa vivência
societal. E eu não quero repeti-la. Não acho que é necessário a estratégia, né, que às vezes provoca inclusive preconceito. O pânico não é bom aliado. O pânico não é nosso aliado. O medo não é nosso aliado. O pânico, ele, em geral, ele descamba para preconceito. O pânico, em geral, ele descamba para mais segregação. O pânico, ele acaba legitimando violação de direitos humanos. Portanto, eu não quero, né, em nome, né, desse aumento, porque tem gente falando disso, eu não quero, em nome da prevenção com os jovens, voltar ao estado de pânico dos anos 80. Nós não queremos isso. Exatamente por isso nós temos que falar muito mais de educação, né, e sobretudo da tríade, né, dos direitos sexuais e reprodutivos, que isso é um grande tema dos direitos humanos. Que tríade é essa? Autonomia no exercício da sua sexualidade, da sua orientação sexual, liberdade, né, vinculada a essa autonomia e responsabilidade, a tríade dos direitos sexuais e reprodutivos. Para isso precisamos acesso à educação sexual, acesso aos métodos, né, de prevenção, aos preservativos, à educação, a possibilidade de fato de viver essa sexualidade de forma saudável e protegida, mas sobretudo como uma questão de direitos humanos, de carinho, de felicidade, de acolhimento. Portanto, esse é um tema que ele é de saúde, mas não é de saúde. Ele é da dignidade humana, é um tema dos direitos humanos. Portanto, bem-vindos e bem-vindas, estamos juntos na luta.